Pessoal, tudo bem? Professor João Borges aqui. Estou trazendo aqui para vocês um resumo do que a gente viu nas aulas passadas, né? Sobre esse conteúdo de eletrostática, certo? Que é o estudo das cargas em repouso, né? As cargas elétricas que a gente viu nas aulas passadas, né? Elas não estão, por exemplo, percorrendo um material como, por exemplo, você liga a tomada, né? E essas cargas elétricas percorrem o fio, né? E aí, na verdade, elas estão em repouso, né? Na verdade, nesse estudo da gente aqui que a gente viu, a gente vai ver sobre o valor das cargas, né? Foi o que a gente viu, estudo sobre o valor da carga, o que é o campo elétrico, né? Aquele campo ao redor da carga. Então, basicamente isso, né? Mais um pouco sobre a carga do que realmente ela em movimento, certo? Antes da gente falar sobre as cargas, a gente tem que compreender o que é o átomo, tá certo? O átomo tá certo? Todos nós somos compostos, a água, os elementos da natureza, todos, né, são compostos de átomos, tá certo? E aqui eu trouxe o modelo, né, na imagem, modelo de átomo, já tinha trazido até nas outras aulas também, mas só para frisar aqui, né, onde a gente tem os prótons e os nêutrons, né, que são essas bolinhas vermelhas e azuis, que ficam no núcleo do átomo, tá certo? Então, prótons e nêutrons ficam no núcleo do átomo e nessas camadas aqui, nesses níveis de energia, ficam circulando os elétrons, tá certo? Os prótons e os elétrons, eles têm uma chamada carga elétrica, certo? Eles têm uma chamada carga elétrica, um valor de carga elétrica, tá certo? Uma quantidade de carga, certo? E aí a gente pode calcular com essa fórmula, né? A quantidade de carga de um determinado material, tá certo? Que vai ser o número de elétrons que tem nesse átomo, tá certo? Vezes o valor da carga elétrica de um átomo, tá certo? Então, assim a gente encontra o valor da quantidade de carga de determinado elemento, certo? Aí, acontece o seguinte, cada átomo tem seu próprio número de elétrons e número de prótons. Quando ele está com esse número total de elétrons, tá certo? E o número total de prótons, okzinho, né, que é o normal dele, a gente diz que ele está em equilíbrio, tá certo? Ele está neutro. Agora, quando há um desequilíbrio, certo? Por algum motivo, o que vai acontecer? Essa carga vai ficar eletrizado, tá certo? Esse corpo vai ficar eletrizado, tá certo? Quando há ou um excesso ou uma falta de elétrons, tá certo? Esse corpo vai ficar eletrizado. E esse processo ele se dá de três formas, que é a eletrização por contato, por atrito e por indução, que é o que a gente estuda aqui, tá certo? Então esse desequilíbrio pode acontecer por um atrito entre dois corpos, um contato ou a indução, tá certo? Então vai ocorrer dessas três formas. Na eletrização por atrito, tá certo? Dois corpos feitos de material diferente são atritados entre si, né? Esfregados, de certa forma, podemos falar. Os átomos do material interagem fortemente com outros, tá certo? E aí a gente vê que o que? Aquele material que recebe os elétrons, tá certo? Fica com carga negativa. E aquele que doa os elétrons fica com carga positiva. Então, nesse processo, alguém vai ganhar elétrons e outro vai perder, tá certo? O que cede elétrons, tá certo? Fica com carga positiva. E o que recebe elétrons fica com carga negativa, tá certo? Então, a ideia é essa, tá certo? Da eletrização por atrito, tá certo? Por exemplo, quando passamos o pente nos cabelos, pode ocorrer eletrização. A insistência no atrito do pente, quando houver eletrização, fará os fios do cabelo se repelirem. Dessa forma, o cabelo ficará armado. Então, esse é um exemplo, tá certo?
de uma eletrização por atrito. Quando há esse contato forte, né? Por exemplo, esfregar aqui um bastão de vidro na seda, alguém vai receber elétrons e alguém vai doar elétrons, tá certo? Alguns materiais têm mais facilidade de doar e alguns materiais têm mais facilidade de receber, tá certo? Essa é a eletrização por atrito. A eletrização por contato já é diferente, tá certo? Os copos eles ficam com sinais iguais, tá certo? Então, por exemplo, eu estou neutro, né? Eu estou neutro, meu corpo aqui está neutro e eu vou lá e toco num fio, tá certo? Descascado, por exemplo, né? E aí, esse corpo ele já vai estar eletrizado, tá certo? Por exemplo, negativamente, tá certo? Porque ele tem um excesso de elétrons, tá certo? Quando eu tocar nele, né? As cargas vão transferir para mim, tá certo? Com esse contato. E nós vamos ficar com cargas de mesmo sinal, tá certo? Cargas de mesmo sinal. E aí, consequentemente, vai haver o que a gente chama de choque, né? Aquele choque elétrico, certo? Então, essa é a eletrização por contato. Diferentemente da do atrito, que a gente faz aquele contato mais forte, né? De esfregar, esse apenas ao tocar, né? Ao ter qualquer tipo de contato. Já na eletrização por indução, quando a gente já tem que analisar a imagem aqui para a gente compreender essa. A gente tem o indutor e o induzido. O indutor é quem vai induzir a carga, tá certo? E o induzido é o que vai ser induzido, tá certo? Vão ser atraídos, certo? Porque o que acontece? Cargas positivas com positivas se atraem, tá certo? Cargas negativas com negativas se repelem. Então, perdão. Positivas com negativas se atraem. Negativas com negativas se repelem. Positivas com positivas se repelem. Positivas com negativas se atraem, certo? Então, aquele velho ditado, os opostos se atraem, tá certo? E na eletrização por indução não há necessidade do contato, né? Não precisa tocar nele ou nem atritar, né? Apenas próximo ali, está próximo, já acontece essa eletrização por indução, que eu até já falei em outras aulas aqui, então só para frisar. Aí, passado o tempo, né? Por que que ocorre essa atração, essa repulsão, tá certo? Dos materiais, né? Por exemplo, os opostos se atraem, tá certo? A gente diz isso, né? O que que faz com que o que que acontece? Que eles se atraem ou se repelem? Eles se atraem ou se repelem por causa de uma chamada força elétrica, tá certo? Desenvolvida por Coulomb, né? Que foi um físico da época, desenvolvido por que explicou que essa força de atração ou repulsão se dá por a chamada força elétrica, que é encontrada por essa fórmula aqui, né? A gente encontra a interação entre duas cargas, né? Uma está com sinal positivo, tá certo? E outra com sinal negativo. Então, elas vão se atrair, né? Isso por conta de uma força elétrica, tá certo? Que a gente pode calcular por essa fórmula, certo? Além desse vídeo, eu vou disponibilizar também para vocês umas questões com todos as apresentações que eu fiz, né, nas aulas, e aí vocês vão poder resolver algumas questões e treinar, né? Porque também tem que pôr a mão na massa, né? Pôr a prática para a gente concretizar esse conhecimento, certo? Aí, não satisfeitos, né? Os físicos, através de experimentos, de estudos, encontraram que essa força elétrica, né? Tá certo. Atração e repulsão se dá por uma força elétrica. E o que é que causa essa força elétrica, professor? Por que que em certa distância essa força elétrica não acontece mais, tá certo? Então eles tinham essa dúvida, né? Porque aqui na fórmula da força elétrica está dividido para a distância ao quadrado, certo? Então essa força elétrica se dá, e essa atração e repulsão se dá por conta que existe quando o corpo está eletrizado, né? Por exemplo,
ocorrer um atrito, tá certo? Entre dois corpos. E o corpo fica eletrizado, a carga eletrizada, tá certo? Ela apresenta ao redor dela, quando ela está eletrizada, apresenta um campo elétrico, tá certo? E o que é esse campo elétrico? É uma região não material, tá certo? Que existe ao redor de todo o corpo eletrizado, tá certo? Ele surge ou se instala, preenchendo todo o espaço ao redor do corpo, assim que ele foi eletrizado. Então, assim que ele foi eletrizado, vai surgir esse campo elétrico, tá certo? Que vai ser quem vai poder gerar essa força elétrica de atração ou repulsão por conta do campo elétrico, certo? E aí, o campo elétrico, tá certo? Vamos imaginar duas cargas, tá certo? Então, o campo elétrico é representado em cada ponto, né, desse campo elétrico, cada ponto por um vetor. Professor, o que é um vetor, né? Acho que você já deve ter estudado lá no primeiro ano, não sei se vocês lembram, que o vetor é uma grandeza física, né, que a gente estuda que tem um módulo, um módulo que é um valor, uma direção e um sentido, tá certo? Então a gente tem uma carga geradora de campo elétrico, certo? Então essa carga geradora, então vamos analisar qualquer ponto do campo. Então ele vai ter uma direção, não é verdade? Vai ter uma direção, vai ter um valor, né, de intensidade ali. Qual a intensidade desse campo elétrico naquele ponto? É o valor do módulo do campo elétrico. Aí a gente tem a direção, certo? A direção desse campo elétrico está apontado para onde? Para a direita, para a esquerda, né? De cima para baixo. E o sentido? Na horizontal, vertical, diagonal, tá certo? Então, esse é o vetor. Mas aqui a gente vai ver da forma bem simples. Então, vamos pegar aqui a imagem, ó. Tem essa carga geradora, zona azul, esse Qzão azul, tá certo? É a carga geradora. Ela gerou um campo elétrico, certo? E aí a gente tem aqui uma carguinha de prova, né? Uma carga menor. Positivo com positivo, eles vão se repelir, tá certo? Como eu falei. Então a força elétrica é de repulsão, né? A seta da força vai ser para fora, tá certo? De certa forma, para fora. E o campo elétrico, como essa carga geradora aqui é positiva, quando a carga geradora for positiva, o campo elétrico é para fora, a seta, não tem a direção, saindo do campo elétrico, né, na direção, saindo da carga geradora. Então, o campo elétrico aponta para fora, né? Aqui, nesse outro exemplo, essa carga geradora positiva, e eu tenho uma carguinha de prova negativa. A força elétrica agora vai ser de atração, tá certo? Então, o sentido da força vai ser de atração mais o campo elétrico. Toda vez que a carga geradora for positiva, vai ser para fora, tá certo? Quando a carga geradora for negativa, o campo elétrico vai ser para dentro, tá certo? Para dentro, apontando para a carga geradora, tá certo? Ó, o sentido do campo elétrico orienta-se para fora da carga geradora quando ela for positiva e para dentro quando a carga geradora for negativa. Então essa é a ideia principal de campo ou vetor campo elétrico, certo? E aqui, para explicar melhor esse campo elétrico, a gente tem as linhas de força, né? Que são linhas imaginárias que nos auxiliam a visualizar melhor o campo elétrico, tá certo? Então, foi criado as linhas de força. Ó, então, aqui, ó, a gente tem uma carga positiva, certo? Onde o sentido do campo elétrico, né, vai ser para fora, tá certo? Já no positivo, vai ser para dentro. Então, na carga positiva, a gente diz que ela é divergente, né? Diverge para fora. E na carga negativa, ela vai ser convergente, né? Converge para o sentido da carga, tá certo?
para a direção da carga, tá certo? E aqui fica como mostra o campo elétrico entre duas cargas diferentes, né? Uma carga positiva e uma carga negativa. E é isso que vai acontecer, ó. Como vai ser de atração, as setas ficam assim, ó. A gente pode ver que elas convergem, né? As linhas que saem aqui para fora da carga positiva se encontram com as que convergem com as negativas, né? E isso vai gerar atração, tá certo? Então a ideia é basicamente essa. Então, a ideia de linhas de força é isso, para a gente melhor visualizar o campo elétrico, tá certo? Outro ponto importante que cai muito em vestibular é a questão da blindagem eletrostática, que eu falei em algumas aulas passadas, falei na terceira aula, eu acho, que é o que? Ocorre quando o excesso de cargas em um condutor distribui-se uniformemente em sua superfície elétrica e seu interior fica nulo. Então, o que vai acontecer aqui, tá certo? Então, vamos imaginar uma esfera, tá certo? E essa esfera é de metal, né? Porque, como eu falei, alguns materiais têm mais facilidade de conduzir eletricidade. Um deles é o metal, certo? Então, tem uma esfera. Nessa esfera, ele não vai conduzir essas cargas, né? Para onde é que ele vai conduzir, né? Então, vai ficar distribuída por toda a superfície da esfera, tá certo? Esse excesso de cargas, esse excesso de elétrons, tá certo? Os portadores de carga são os elétrons. Vai ficar todo distribuído e dentro dele, dentro dessa esfera, vai ficar nulo o campo elétrico, tá certo? Que é o exemplo, por exemplo, quando tem chuva, né? Um lugar muito seguro para ficar é o carro, né? O carro fechado, que é a lataria, acho que de alumínio, né? Por exemplo. E aí o que vai acontecer? Se ocorrer um raio, né? Vem um excesso de cargas elétricas do raio, né? E aí o que vai acontecer? Como ele não pode conduzir essa carga, o carro não vai conduzir a eletricidade, por exemplo, como num fio elétrico, não é verdade? Como distribuição elétrica por exemplo, de um porte para outro, né? Então, naquele material ali, as cargas vão ficar distribuídas por toda o redor do carro, né? Por toda a superfície do carro, mas dentro do carro, o campo elétrico é nulo, tá certo? Então, o que vai acontecer? A pessoa que está lá dentro está segura, porque o campo elétrico é dentro de um condutor elétrico que tem excesso de cargas, é nulo, tá certo? Então, essa é a ideia de blindagem eletrostática. Aí, a gente analisa mais um ponto, tá certo? Aqui dessas cargas elétricas para a gente finalizar esse estudo, que é o que? A gente vamos considerar aqui um campo elétrico, tá certo? Gerado por uma carga geradora Q, tá certo? E dependendo do sinal dessas cargas, sim, aqui de prova, né, uma positiva e uma negativa, vai ter uma atração e repulsão, tá certo? Essa atração e repulsão, como eu já falei, se dá por uma força elétrica, tá certo? E essa carga geradora gera um campo elétrico, não é verdade? Como eu falei. Nesse processo de atração e repulsão, ocorre tudo isso e ocorre também, como tem o movimento das cargas, ocorre uma energia potencial elétrica. Então, nesse movimento, vai ocorrer energia potencial elétrica, tá certo? Que se dá por conta das cargas, né, desse processo de atração e repulsão, né? Quanto maior as cargas, né, maior essa energia potencial, e quanto maior a distância entre essas cargas, menor vai ser essa energia, tá certo? Depois eu vou distribuir o material, né, que eu fiz especialmente para essa questão de energia, mas só para a gente relembrar o que a gente viu na aula passada, né? Naquela aula passada, que foi essa energia potencial. E aqui a gente tem um exemplo do que é usado, né, no dia a dia da gente, que é os capacitores, tá certo? O capacitor é um dispositivo capaz de armazenar cargas elétricas
e é encontrado em circuitos eletrônicos. Então, o capacitor, né, armazena cargas elétricas. Então, essas cargas elas ficam armazenadas em repouso, tá certo? Por isso que esse capacitor a gente estuda na eletrostática, tá certo? E aí eles ficam compostos por duas placas paralelas, condutoras chamadas de armadura, e por um material isolante, tá certo? E esse capacitor tem uma fórmula, tá certo? Que a gente pode encontrar, né? A capacitância, que é a capacidade de armazenar energia elétrica, tá certo? Que eu mostrei nas aulas passadas e eu vou disponibilizar o material para vocês, certo? Então, pessoal, aqui foi só um breve resumo, né, do que a gente viu. Tentei aqui da melhor forma explicar resumidamente, né, rapidamente, para não ficar tão grande, tão extenso. Vou disponibilizar ele para vocês lá no grupo e umas questõezinhas para vocês trabalharem, tá certo? Então, quanto mais a gente trabalhar, mais produzir, mais a gente aprende, tá certo? Então, ver, rever, olha as apresentações, tá certo? As aulas passadas, né? Tenta responder as questões, tá certo? Que qualquer coisa eu estou disponível para dúvida, tá certo? Então é isso, tá certo? Uma ótima semana a todos.